Boa noite a todos vocês que assistem meus vídeos, a todos vocês que acompanham o trabalho do professor Bonifácio nas redes sociais e acompanham de forma especial aqui no meu canal no YouTube. Esse canal, o canal do professor Bonifácio, eu uso esse canal para ministrar aulas, para ministrar palestras, para deixar algumas orientações, algumas palestras e as minhas aulas. Esse canal ele serve para todos os públicos, para todos os interessados em cultura, em conhecimento, em estudo da língua portuguesa. E eu quero agradecer a você que já fez sua inscrição no meu canal. Muito obrigado, viu, pela sua inscrição. E quero solicitar a você que não fez ainda que o faça. Inscreva em meu canal, faça sua inscrição e ative o sininho para você receber a aula, certo? Eu sou o professor Bonifácio, conhecido lá na escola João Feliciano como professor Boni. Leciono projeto de vida e também língua portuguesa. Quero mandar um abraço a todos meus alunos, todos mesmo. Estou com saudade deles, nós estamos passando uma fase que não estamos ainda podendo dar aula presencial. Estamos sentindo vontade de retornar para a aula presencial. A todos meus colegas professores, a todo o grupo gestor da escola, meu abraço, minha gratidão pela vida de cada um e que Deus proteja a todos, guarde a todos e que nós possamos estar livres da pandemia o mais urgente possível. Meu desejo, a minha torcida, a minha oração. Tá bom? Olha, para meus alunos do primeiro ano e segundo ano do ensino médio, eu quero dizer para vocês que na próxima semana nós estaremos enviando mais algum conteúdo para vocês estudarem, para vocês também responder, ou seja, atividades também que vocês vão responder. E algumas atividades vão ser relacionadas com essa aula de hoje. Essa aula você vai tê-la no meu canal no YouTube e depois eu vou enviar para vocês do primeiro e segundo ano do ensino médio, vocês que são alunos que estão nos grupos do WhatsApp da escola, vocês vão receber as questões para serem respondidas, certo? Questões que vocês responderão e vão dar a devoluta para mim. Vocês vão enviar para o meu WhatsApp, respondido o questionário que tem a ver com essa aula de hoje. Essa aula de hoje tem conteúdo para você pesquisar. Então, o tema hoje é tema geral sobre a língua portuguesa. Assuntos gerais relacionados com a língua portuguesa, que abrange, na verdade, o ensino médio, principalmente. Tá bom? Então, só para você entender, eu vou mandar esse vídeo para vocês. Vocês vão falar, mas por que o professor Boni mandou mais um vídeo? Esse vídeo é uma aula. Tem a ver com as atividades que eu vou enviar depois para os grupos do WhatsApp, tá bom? Entenderam? Mas serve para todos os grupos, serve para todos os públicos que quiserem aprender língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouco sobre conhecimentos gerais da língua portuguesa. Primeiro assunto hoje é sobre um texto narrativo. Texto narrativo. O que vem a ser um texto narrativo? Texto narrativo, a palavra narrativa já fala que é algo que é narrado, né? Que é contado. Texto narrativo é um texto que descreve uma história, que fala de um acontecimento distante ou atual, que é escrito para relatar, para dizer algo sobre alguma coisa que aconteceu na área pessoal, na área familiar, na área cultural, na área econômica, na área histórica, na área estudantil ou política do país. A história deve ser, o texto narrativo, geralmente ele é narrado em primeira pessoa, certo?
ele é escrito ou falado na primeira pessoa, podendo ser também podendo ser escrito na terceira pessoa também. Então, texto narrativo tem muito a ver com lugar, com local, com acontecimento, com as personagens de uma história. De forma resumida, é isso. Conta a história de algo, de alguém. E esse texto envolve algumas personagens, certo? Que pode ser o autor da história, que muitas vezes o protagonista, aquele que tem a proeminência, a maior importância na história, é o próprio escritor da história. Pode ser o escritor ou pode ser terceiros também, tá bom? Texto narrativo, então, hoje, aula de língua portuguesa, um apanhado geral sobre algo relacionado com língua portuguesa. Verbos. Vamos pensar um pouquinho sobre verbos, que você estudou tanto, ou você já fez bastante exercício, você já pensou bastante. Por exemplo, se nós pedimos você para escrever uma frase com o verbo amar. Por exemplo, João Batista, escreva uma frase com o verbo amar. Como você vai produzir essa frase? Você poderá produzir assim: eu amarei para sempre a minha noiva. Eu amo a minha mãe. Verbo amar é uma frase. Por exemplo, se pedir para você, escreva uma frase usando o verbo amar. Eu amo o meu Brasil. É uma forma de escrever algo. Ou o verbo falar. Eu vou falar com o governador ainda hoje. Escreva uma frase com o verbo falar. Eu não especifiquei se é presente indicativo, se é subjuntivo, se é pretérito, se é futuro. Eu não falei para fazer uma frase em todas as pessoas. Você pode fazer uma frase em terceira pessoa. Ele foi embora da cidade imediatamente. É uma frase. Vocês entenderam? Então, verbo é uma palavra que indica ação, estado, né? Ou acontecimento, indica estado, ação ou fenômeno da natureza. E aí você tem vários verbos ajudar, verbos brincar, falar, sentir, amar. Tá bom? É mais uma dica sobre verbo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, que ele tem as conjugações, tem vários tempos, presente, passado e futuro, tem as várias conjugações, as pessoas. Verbo envolve bastante conhecimento, ou seja, há uma dinâmica grande no estudo do verbo. Há uma variedade de verbos e várias conjugações verbais e vários tipos de verbos. Vários tipos. Um dos mais conhecidos são os verbos de ligações, né? E os verbos da primeira conjugação também, que é bastante conhecido. E assim por diante. Ok? Muito bem. E se alguém perguntar para você, por exemplo, o que é um substantivo? O que é um substantivo? Substantivo é a coisa mais fácil de se responder. Coisa mais básica. Né? Substantivo é uma palavra que dá nome a seres, a coisas, né? A objetos. Substantivo nós encontramos em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida, tanto na área vegetal, área animal, área pessoal, área material, de coisas, de objetos. Então, substantivos nomeia vários tipos de coisas, inclusive aos substantivos comuns, né, substantivos próprios, substantivos abstratos, e assim vai, né? Nós temos vários tipos de substantivos, que é uma palavra bastante conhecida, ok? É isso aí, ó, conhecimentos gerais, recordando algo sobre o substantivo, tá bom? Parente do substantivo, o próximo,
muitas vezes não tem muito a ver com o substantivo, não, mas ele, quando se fala substantivo, logo fala no adjetivo. Podemos também lembrar o que é o adjetivo, né? Dar exemplo de adjetivo. O adjetivo serve para quê? Ele serve para modificar um substantivo, ó, tá vendo? Eles andam próximos, eles são parentes, eles andam juntos, eles são amigos. O adjetivo serve para modificar o substantivo, acrescentando uma qualidade a esse substantivo, uma extensão ou quantidade ao substantivo, tá vendo? Sem que se ser uma quantidade ao ser que nomeia. Então, olha, adjetivo ele qualifica, ele dá uma qualidade, ele identifica o substantivo, tá bom? Um adjetivo, por exemplo, feio, bondoso, né? Trabalhador, animado, belo, preguiçoso, está qualificando, está identificando o substantivo, certo? Muito bem. Hoje aula com o professor Boni, uma aula de conhecimentos gerais na língua portuguesa. Aula de conhecimentos gerais na área da língua portuguesa. Se alguém perguntasse para você o que é um texto poético, ou seja, o que é um texto poético, na sua opinião, o que seria? O que caracteriza um texto poético? Saindo um pouco da gramática e falando em estudo textual, você responderia o quê? O que seria um texto? O que caracteriza um texto poético? Você se lembra? Vamos lá então? Um texto poético, o que mais caracteriza o texto poético são os versos, a métrica, as estrofes, as rimas e o ritmo. Olha, os componentes de um texto poético, os componentes são, então, os versos, a métrica, né, as estrofes, as rimas e os ritmos. O agrupamento dos versos forma o quê? As estrofes. O agrupamento dos versos de um texto poético forma as estrofes. A métrica é representada pelo número de sílabas presente em um verso. A métrica é representada pelo número de sílabas presentes em um verso. Rimas são os resultados de sons iguais no meio ou final dos versos. Rimas são os resultados de sons iguais no meio ou final dos versos. Rimas são resultados, né, de sons iguais no meio ou no final dos versos. E são rimas. Rimas são sons iguais nos versos que são identificados no início ou no final dos versos. E isso são rimas em um texto poético. Ok! Você já fez inscrição no canal do Professor Boni? Faça a sua inscrição, dê um joinha no nosso canal e ative o sininho para você receber nossas aulas. Nossas aulas não são tão longas, tão cansativas, né? Nossas aulas vão de 10 a 40 minutos, depende da aula. Faço muitas vezes resumos, né? Faço um apanhado do assunto para ser levado à aula, ok? Muito bem. Então, nós falamos aqui sobre texto poético, né? Sobre também textos, por exemplo, alguém pergunta para você, por exemplo, qual a diferença de um texto não verbal? Existem textos não verbais? Se perguntar para você, existem textos não verbais? Você logo vai responder, né? Existe sim, textos não verbais. São textos, né, que não é feito pela escrita nem pela oralidade, né? Não é feito nem pela escrita nem
pela fala. Não é um texto... Existem textos não verbais? Sim, são textos que não representam a escrita nem a oralidade, mas é o uso dos códigos como a simbologia. São textos que fazem uso dos códigos, como, por exemplo, simbologia, né? Os gestos, pela tonalidade da voz, pela postura corporal, textos não verbais, pela postura corporal, pela tonalidade da voz, pelos gestos, a ação dos gestos. Você pode ter um texto que é expresso pela dança, pelos movimentos do corpo. Também pode ser por uma pintura, um quadro de pintura, pode ser também por uma escultura. Textos, né, que vêm por objetos, figuras, representados por figuras geométricas, figuras planas, figuras de pessoas, de animais e assim por diante. Então existe sim vários textos não verbais, ok? Ok, falamos sobre isso. Uma pergunta que foi feita para você, se existem textos não verbais. Existem sim. E o que você saberia explicar se alguém perguntasse para você? Se o professor Bon diz para você, Karina, ou Guilherme, ou Felipe, ou João Batista, escreva para mim na lousa, escreva o que são textos argumentativos. Ou conceitue um texto argumentativo. Você diria o quê? É um texto que fala mal dos outros? É um texto que maltrata o ser humano? Ah, não. Não é, né? O que seria? O texto argumentativo tem o objetivo de convencer alguém em relação ao seu pensamento. É tentar ganhar alguém com seus argumentos, né? O texto argumentativo tem o objetivo de convencer alguém de acordo com nossas ideias, né? Argumentando sobre algo. É trazer as pessoas para junto de você, trazer as pessoas para junto da sua ideia. É você usar argumentos, falas, conceitos e exemplos científicos ou não, mas históricos, e ter argumento com base sólida em metodologia já provada, como a científica, por exemplo. Você vai argumentar que o efeito de um remédio é bom, que o efeito do remédio é real, existe o efeito positivo para curar uma doença. Você vai argumentar com base científica e assim por diante. O argumento não é gritar, não é ofender, não é agredir o outro, mas é você falar com as suas ideias e com aquele conhecimento que você tem para conquistar a pessoa. Ok? Muito bem, estamos aqui hoje nessa aula que visa conhecimento na área da língua portuguesa. Sou o professor Boni, professor que tem um canal chamado Canal do Professor Bonifácio. Você é convidado a se inscrever e a dar um joinha também no meu canal e também ativar o sininho para receber os avisos, tá bom? Muito bem, nós estamos hoje fazendo um apanhado, seria o quê? Seria um resumo, uma retomada de conhecimentos, mas também algumas coisas novas nesta aula, tá bom? Gostaria agora de pensar um pouco sobre textos ou palavras novas ou já antigas usadas. Ou seja, vamos pensar um pouco no
vocabulário de palavras, significado de palavras, que é coisa importante também. Só que não estou trazendo palavras tão novas, não. Palavras já bem da nossa rotina, da nossa vivência social, tá bom? Vamos lá? Então hoje vamos passar também por vocabulário, uma palavra rápida sobre vocabulário. Vocabulário é aquilo que é construído de palavras, né? É uma seleção de palavras e seu significado imediato, ou seus vários significados. Por exemplo, alguém pergunta a você, o que significa a palavra falácia? A palavra falácia não é tão comum. Você diria que é uma falsidade. É falar muito com falta de verdade. Falácia, falsidade. E se perguntar a você, então, o que quer dizer falsidade? O que é falsidade? Falsidade é aquilo que é contrário à verdade, ou que dela se aproxima apenas na aparência. Falsidade é aquilo que se aproxima da verdade apenas com a aparência. É o que vai contra a verdade, ok? Olha aí. E se o seu pai, a sua mãe, o seu tio ou o seu professor pergunta para você, olha, dê o conceito ou dê o significado da palavra bondade. Bondade. Você diria que é uma qualidade de quem tem alma nobre, né? Generoso, pessoa que é benevolente. Então, bondade tem a ver com alguém que é benevolente, que é generoso. Bondade, qualidade de alguém que tem alma nobre, generosa, né? Benevolente. E o que significa a palavra fidelidade? Característica de alguém que é fiel, né? E assim por diante, várias palavras que você teria que dar o significado e você saberia dar olhar no vocabulário e olhar o vocabulário no dicionário, né? Você vai ver no dicionário o vocabulário e o significado das palavras. Uma palavra muito falada nos dias de hoje, muito mesmo, bastante falada, é a palavra quarentena e isolamento social. Muito falado, né? Bastante, infelizmente, né? Infelizmente, diante da pandemia, é preciso que haja quarentena. E nós vimos, então, que quarentena significa porção de número, né? De 40, cerca de 40, ou significado de reclusão, de afastamento por um período literal de 40 dias ou menos. A ideia é de separação de alguns dias para ficar recluso, ficar separado. Quarentena é um período de tempo onde as pessoas ficam ali em reserva, né? Reservados, em separação do trabalho, do movimento. É um período para ficar livre do movimento. Ok? Muito bem. Se alguém também pudesse pedisse para você escrever ou falar uma palavra de motivação para o seu amigo, para o seu colega nesse período, né? Para seu pai, para seu parente, para seu padrasto, para seu tio. Qual palavra de motivação você daria para seu colega, para seu tio, para seu vizinho hoje? Seria o quê? Você falaria o quê? Uma palavra motivacional para alguém. Você diria, acredite, lute, siga em frente. Supere esse obstáculo com amor, com coragem. Você vencerá. Você vai sair bem dessa. Siga em frente, né? Então, é muito importante nós também termos uma palavra motivacional nos dias de hoje. E eu quero dizer para você que, terminando essa aula, que você é muito importante, é amado de Deus e que você é um vencedor. E é um chamado a vencer mais ainda. Seu caminho é um caminho preparado para a vitória. Não olhe para a direita e para a esquerda, mas olhe para o foco que você tem. Você tem um objetivo. Olhe para o seu ideal de vida. E nesse ideal você vai vencer. Você não está sozinho.
há muita gente apoiando você, há muitas pessoas da sua família, há muita gente boa da sua família e da sociedade te apoiando. E olha, quem te apoia mais é o nosso Deus. Ele quer o seu bem. Ele não vai desamparar você. Então siga seus sonhos, siga seus ideais e mantenha calma, mantenha a caminhada até a vitória, tá bom? Olha, estou terminando essa aula de língua portuguesa hoje sobre assuntos gerais, conhecimentos gerais da língua portuguesa. Eu abordei vários temas foram abordados nesta aula, tá bom? Tenha uma boa noite, um bom descanso, que Deus abençoe e que cada vez mais seus estudos possam prosperar. Nós vamos ter bastante aula, viu? Bastante vídeo que eu vou gravar, aulas breves sobre vários assuntos. Fiquem atentos, tá bom, meus amigos, meus irmãos, meus alunos, ó, principalmente alunos aí, ó, meus estudantes. Ficam atentos para as aulas do professor Bono, que vocês vão assistir e fazer alguma atividade relacionada ao vídeo, à aula, tá bom? Ok? Muito obrigado pela atenção, meu abraço e até a próxima, com a graça de Deus. Tchau, tchau, hein?